Olá, alunos! Continuando aqui com o nosso joguinho de plataforma. Agora, ao invés de começar diretamente com o código programando os nossos eventos, eu vou adicionar aqui um background bem simples, também que você pode baixar na internet e também que seja compatível aí com o seu jogo, de acordo com o jogo que você estiver desenvolvendo. No nosso caso, que eu mesmo já vou criar um background para o nosso jogo. Então é o mesmo que eu vou definir esse background aqui. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com os nossos desenhos. Eu vou fechar aqui essa imagem do nosso jogo de plataforma e vou adicionar um novo objeto, clicando aqui no símbolo de mais. Para o nosso background, eu aconselho vocês a utilizar o Tile Sprite, porque ela é uma imagem que pode se repetir. Dependendo do tamanho da sua imagem, do seu background, da sua fase, você vai expandir essa sua fase até onde que você achar interessante. Então eu vou utilizar aqui o Tile Sprite, vou chamar aqui isso aqui de background. Agora aqui eu não vou colocar aqui essa minha imagem por default 32 por 32. Eu vou utilizar aqui o tamanho mínimo, o tamanho da largura da minha resolução, que é 960 por 540. Tá? Geralmente você pode ter backgrounds que seja maior do que isso, mas o interessante é que o seu background, o tamanho mínimo dele, ele tem que ser do tamanho da sua resolução do seu jogo. Se o seu jogo é 960 por 540, então o seu background, o tamanho mínimo dele tem que ser esse tamanho aqui, 960 por 540. Se você utilizar um background menor, você vai ter problemas aí de aparecer espaços, o fundo, igual por exemplo esse fundo cinza aí de develop no seu jogo. Não é isso que a gente quer. Então você tem que também utilizar o bom senso na hora que você for programar o seu background também. Se for preciso editar background utilizando algum editor, dependendo da imagem que você for pegar, tem que ser realizado, beleza? Então vamos aplicar aqui. Vamos criar aqui a nossa imagem. Criar com o nosso editor. Aqui faz, se necessário, eu também editar aqui o tamanho dessa minha imagem aqui, que eu vou colocar aqui 960 por 540. Só que aqui agora eu não posso colocar mais de acordo com a proporção, pois o comprimento, a altura dela é diferente da largura. Então vou desmarcar essa opção, vou colocar aqui 540. Para o nosso background, eu vou utilizar aqui uma cor. Vamos colocar aqui esse azulzinho aqui, essa corzinha aqui, vai ficar bem clarinho. E eu tenho que marcar aqui também como resize, tá? Cliquei aqui. Se dependendo da cor, a cor não ficar legal, a gente pode alterar essa cor aqui, tá, gente? Vamos colocar aqui como background, que seria o nosso plano de fundo. Vamos alterar aqui o local onde eu quero salvar. Vou criar aqui uma pastinha que eu vou chamar ela de backgrounds, que é onde que eu vou colocar todos os meus planos de fundo. Selecionar. Estou chamando aqui de background mesmo, apenas por questão de demonstrar aqui para vocês aqui o nome dos nossos objetos. Mas você pode colocar aqui, sei lá, se for assim, background nuvens, backgrounds montanha, background floresta. Você pode ter várias camadas de backgrounds também. Vou salvar aqui, aplicar. Pronto. Agora, se eu for colocar aqui o meu background, por exemplo, olha só como é que vai ficar. Ele vai ficar na frente do meu objeto, pois eu tenho aqui uma propriedade dos meus objetos que chama ZOrder. Só que esse ZOrder ele vai respeitar a camada que você está. Por exemplo, o nosso player ele está no ZOrder 1. O nosso chão ele está no ZOrder 2. E o nosso background está no ZOrder 3, que são os objetos que eu vou adicionando. Então, à medida que eu vou adicionando novas imagens, o ZOrder aqui ele vai aumentando, ele vai se modificando. Ou seja, quanto maior o valor do ZOrder, mais à frente do outro objeto ele vai ficar naquela camada em questão. Se eu colocar aqui como 0, vejam só, o plano de fundo foi para o final, atrás dos demais objetos. Só que essa aqui não é a maneira correta de você fazer o seu background. O ideal é você utilizar
Camadas. Geralmente os objetos que vão ficar mais à frente, eles vão ficar na camada Base Layer, que é uma camada padrão, tá? Do seu objeto, que você vai estar colocando. Quando você utiliza, cria um painel de pontuação. Então esse painel de pontuação vai ter que ficar acima do Base Layer, que é onde que fica aqui os personagens, chão, entre outras coisas. Geralmente vai ficar uma camada acima. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada para o nosso background. Vamos criar aqui, clicar nesse botão para poder abrir o editor de backgrounds e vou criar aqui, ó, adicionar uma nova camada. Se você quiser, você pode até adicionar um efeito de luz no seu background, só que eu não vou trabalhar com isso. Vamos adicionar aqui uma nova layer. Vamos trocar aqui o nome desse layer. Vamos chamar também de background também, é o mesmo nome aqui do objeto. Eu gosto sempre, às vezes, de colocar sempre o mesmo nome do objeto aqui que eu estou utilizando, dependendo do que eu estou fazendo. E vamos mover esse background aqui, ó, aqui para baixo, ó, logo atrás aqui, ó, logo atrás do background layer, tá? Então você pode trocar essa opção também, que estão criando um background novo para vocês. Então agora, com o nosso objeto selecionado aqui na cena, ó, o que eu posso fazer agora? Vim aqui, ó, e marcar como background. Então esse carinha aqui e esse aqui vão ficar no base layer e o nosso background que nós acabamos de criar vai ficar no layer background, que é o mesmo nome que está aqui, que é o plano de fundo. Agora, se eu quiser, eu posso aumentar esse meu background também. Vamos aumentar aqui, que depois eu vou estar programando aí eventos com o nosso personagem. Pronto. Estiquei aqui. Agora, vejam só que eu tenho aqui um background com piso, né? Não consigo andar mais para frente aqui, porque eu preciso colocar um código para poder seguir a câmera, seguir o nosso player, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então na próxima aula, agora realmente nós vamos começar a utilizar eventos. O que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou ensinar aqui, eu apenas vou utilizar o exemplo que tem dentro do próprio de Developer, que é fazer com que a câmera siga o nosso personagem, beleza? Então, até a nossa próxima aula.